Então, todo dia você tem que quebrar a sua cabeça para pensar, foi o que você falou, como é que eu posso fazer isso diferente? Como é que eu posso entregar para o meu cliente físico, para o meu aluno? Constância. Você tem que ter constância e qualidade também, porque a gente tem muita gente talentosa aqui. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Turncast. Então aproveito para convidá-lo para se inscrever, comentar, compartilhar esse episódio, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. E também estamos nas principais plataformas de streaming de áudio, que é o Spotify, Deezer, Amazon Music, que o alcance acaba sendo global, né, Vitor? A gente tem muitos seguidores, muita gente que nos ouve em vários países, então muito obrigado pela audiência. E hoje falaremos sobre o assunto que você adora, né, Vitor? Vai acabar respingando a culinária, né? Sim, sim. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui novamente no estúdio da Turnit Brasil aqui em São Paulo. Antes de falar um pouquinho da nossa convidada, como o Leandro falou, que ela é sensacional, tem uma história de vida que... Já fiquei curioso. Assim, as perguntas já estão brotando aqui, a gente tem uma pauta, mas as perguntas já estão brotando aqui para a gente conversar. Quero convidá-lo a produzir conteúdo para o seu canal. Então, eu sei que você é prestador de serviço, você tem uma empresa, às vezes você quer se posicionar no mercado e a maior dificuldade que nós temos é de se posicionar, de gerar conteúdo na rede social. E hoje o podcast, ele é uma vertente muito forte do marketing para te posicionar. A gente sabe que a maioria dos relacionamentos, a maioria dos negócios são fechados por relacionamento, né? Então, a gente sabe que o network, ele é muito importante. E como é que eu vou me vender na rede social? Através da produção de vídeos. Então, nós estamos em Santana, do ladinho do metrô, e aqui a gente está para te convidar, né? Eu tenho experiência na área financeira, empreendedora, o Leandro publicitário. Juntos, a gente está aqui para pegar o seu projeto e colocar em prática. O que eles têm que fazer, Leandro? Só entrar em contato conosco pelo 977323801 ou pelo Instagram, @TurnitStudio, que nossa equipe vai entrar em contato com você. E além das gravações, né, de produção de conteúdo, podcast, nós temos toda a infraestrutura de marketing para apoiar seu projeto, impulsionamento, enfim, tudo que for necessário para que você decole, né? Isso aí. Você pode tanto ter o podcast no YouTube ou produzir conteúdo para o seu Instagram, para o seu LinkedIn, para o seu TikTok, enfim, para as redes sociais que você precisar e necessitar. Agora, nós vamos falar dela. Ela que foi advogada, é advogada, né? Acho que quando você estuda, né, e você trabalha um tempo, você nunca mais vai deixar de ser, né? Sim. Ela tem a formação, né, em Direito, ela exerceu a profissão um bom tempo, tem uma vasta experiência e no decorrer da sua jornada, ela identificou aí uma oportunidade de fazer algo que ela também gostava, né? E ela já me falou que ela já mudou de novo, né? Então, assim, ela é muito versátil. A gente gosta de trazer essas pessoas que têm um conteúdo, que têm uma história de vida para motivar você que está em casa, que às vezes está achando que não está legal, que não está contente com a vida, não tá gostando do que está acontecendo. Então, sempre é hora de mudar. Então, seja bem-vinda, Catarina Bittar. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom. Obrigada pelo convite. Então, você saiu do direito e foi para a confeitaria. Exatamente, mas assim, ouvindo dessa forma, parece que eu saí de repente. Foi de um dia pro outro. Não, foi uma migração aos poucos, né? Não foi, mas tem muita gente que me pergunta isso, porque eu acho que atualmente, com tanta informação que a gente tem, também com as possibilidades que a gente tem de exercer os nossos hobbies, que a gente até estava conversando previamente, as pessoas se me perguntam, foi de repente? Como é que foi? Você foi de uma hora para outra, deu a louca e você mudou? Não, aliás, eu nem aconselho as pessoas fazerem isso, né? Então, as coisas foram acontecendo, assim, aos poucos. Aproveitou a oportunidade. Exatamente. Eu fui observando, porque eu sou formada em Direito, exerci a advocacia durante muitos anos. Aproveitando a pergunta, desculpa te cortar, mas assim, você fez Direito por conta, uma vontade sua, alguma coisa que você... Ou não, alguém te influenciou a fazer e aí eu falei, eu vou ter que fazer, que era uma oportunidade de momento. Assim, não que meus pais nunca me pressionaram. Nunca, você vai fazer tal coisa. Mas eu acho que, conforme a gente vai crescendo e ainda você tem dúvidas do que você quer ser, não quer ser, eu acabei escolhendo uma profissão que fosse agradar um pouco mais os meus pais. E acabei optando pelo Direito. O Direito até me surpreendeu, porque eu não achei que eu fosse gostar tanto da época, assim, comparando com a época que eu escolhi. Eu, na verdade, de coração, eu teria escolhido arquitetura, desenho, artes plásticas. Eu até passei, né, FMU na época em artes plásticas, mas acabei pendendo para o Direito. Foi uma experiência maravilhosa. O Direito, ele é uma profissão muito intensa, que mexe com a sua cabeça, com o seu intelecto, então te traz uma série de bagagens. E conteúdo, né, que o conteúdo é maravilhoso, assim, realmente, então foi uma experiência muito boa. E eu tive grandes tutores depois da faculdade, eu trabalhei com bons advogados, eu estagiei com um excelente advogado que me abriu a cabeça para uma série de coisas e me abriu a cabeça para o ensino. Ele era professor
E aquilo, eu corrigi a prova com ele e tal, e aquilo me despertou, assim. Eu já tinha dado aula de inglês e tal, e aí, depois de uns anos, me deparei dando aula de direito. Fiquei 13 anos na mesma instituição. Amei, amava muito. Eu ia trabalhar com... É uma paixão, né? Quem dá aula, realmente, a gente dá aula porque gosta, né? É maravilhoso, é porque pelo salário. Né? Mas, enfim, não, eu não posso reclamar. Foram anos maravilhosos. E o quanto que a gente aprende também, né? Com os alunos, com histórias. Mais. Eu acho que a função do professor... O aluno, ele te coloca muitas vezes em situações que você nem imaginou antes de dar aula. Então, isso traz pra gente uma necessidade de pensar diferente daquilo que você se propôs. Então, foi um processo de crescimento muito grande que me ajudou a me preparar para o que eu sou hoje. Apesar de que a minha profissão atualmente, ela é objetivamente desconectada com a origem do direito, né? Ali com o direito. Mas ela me preparou muito para o que eu faço hoje. Então, durante esses anos, eu aprendi a observar a necessidade das pessoas, observar aonde as pessoas precisam se desenvolver. Então, isso foi, para mim, um tesouro, assim, foi muito bom. E aí, em 2008, mais ou menos, eu comecei nessa instituição, foi em 2007. E aí, 2008 para 2009, minha filha estava pequena, minha filha mais velha. E aí, eu comecei, assim, nas férias, tipo, o que eu vou fazer com essa criatura aqui dentro de casa, né? Porque chega uma hora que a gente não tem mais o que fazer. E aí comecei, vamos fazer um brigadeiro, vamos fazer um bolo. E na época estava começando a estourar aqui no Brasil a pasta americana. Não sei se vocês conhecem assim, esse universo. Mas eu comecei a brincar com ela em casa. Vamos fazer um cupcake, vamos decorar. E aí eu percebi que eu estava mais divertida. Eu estava muito mais... A mãe estava se divertindo do que a filha. Então foi super legal isso. Aí eu comecei a me interessar realmente pelo assunto. E comecei a fazer curso, comecei a fazer produto. E na época não tinha nem Instagram. Eu comecei a postar no Facebook. Aí fulano pede, cicrano pede. Aí no começo você faz de graça. Né? Tipo, não, eu te dou de presente. E aí realmente começou a surgir um negócio ali. Eu falei, interessante. É um negócio que eu gosto de fazer e que dá dinheiro. E comecei a fazer em casa, na cozinha de casa mesmo. Com assim, tudo básico, com os utensílios que eu tinha ali. E comecei a vender realmente. Eu falei, olha, eu acho que realmente isso é um bom caminho. E aí comecei a fazer um monte de curso. E aí, em 2010, eu me deparei com um profissional daqui de São Paulo que era especializado em fazer flores de açúcar. Vocês foram em vários casamentos, imagina, então muitos dos bolos são decorados com essas flores, né? São vendo flores... agora no seu Instagram. Então, essas flores, elas são feitas artesanalmente, peça por peça, pétala por pétala. Então, as pessoas, muitas vezes, quem é leigo, nem imagina que aquilo é feito, né? Assim, individualmente. Nossa, é perfeito. Depois, Joana, se der para colocar no vídeo. Essa é a reação que a gente quer. Tipo, não perfeito. Parece, é açúcar. É açúcar. Existem várias massas, né, que a gente usa. Mas é tipo uma pasta americana, não? Tem uma que é a base de açúcar, que inclusive tem industrializadas, tem as caseiras. Nossa, e aí tem algumas outras que têm outras composições, mas que também são comestíveis. Eu jamais comeria, que eu achava que era de verdade. Olha. Então... Ai, que bom, é isso que a gente quer. Nossa, é de verdade. E a dó de comer? Nossa, é tão... O nível de detalhe, né? É muito detalhado, é muito detalhado. É um crochê também, tudo comestível? Isso daí. Isso é um bolo mesmo, né? A gente decorou. Isso foi um curso que eu dei com uma colega minha, foi em parceria, eu dei a parte de flores, aí ela deu a parte das rendas. Então é bem interessante, é um universo muito rico. E esse universo, apesar de eu trabalhar hoje com confeitaria, é um universo que você também pode explorar no artesanato, enfim. Então é um universo bem rico, você consegue trabalhar de várias formas. E aí, quando eu comecei a fazer esse curso, eu me apaixonei. Eu falei, gente, não é possível. Essa reação não é possível que dá para fazer com massa de açúcar, né? Que é comestível. Então, aquilo me encantou. E comecei a fazer curso atrás de curso. E qualquer pessoa consegue fazer? Ou não? Tem que ter um dom? Qualquer pessoa. Assim, eu acho que o dom é importante. Não falar que não paciência. Conta, né? O dom é a paciência também. Mas eu acho que sem disciplina e método, a gente não consegue chegar no resultado. Às vezes você tem um dom para cantar, mas você não tem paciência, você não tem disciplina para treinar, então você vai ser um cantor mediano, você vai cantar junto com seus amigos, na família e tal. Agora, quando você quer se profissionalizar, é importante método, né? Então, eu acredito que todo mundo, sim, precisa, mesmo que não tenha dom. Se a pessoa tiver vontade, ela vai conseguir. Só que ela tem que entender, e eu acho que hoje em dia a gente tem essa dificuldade, que a gente precisa de um processo de repetição, paciência para chegar na excelência. A famosa resiliência, Exatamente. Mas é verdade, assim, é uma coisa muito
muito importante mesmo, né? Perfeito. Aí você saiu, aprendeu essa parte da flor de açúcar. Isso. E depois você migrou? Não, aí eu comecei a observar. Eu, como uma boa libanesa, né? Sempre vê uma lojinha ali, um negocinho ali, né? Então, quer empreender, quer fazer negócios. Exato. E eu nunca tive vontade de trabalhar em empresa, tipo, virar executiva. Nunca tive essa vontade. Eu sempre tive vontade de trabalhar... Eu não sei se sozinha é o termo correto, mas eu sempre me vi diante de uma sala de aula ou em situações em que havia troca de conhecimento, mas de uma maneira um pouco mais individualizada. Então, assim, eu sempre estava ligada à educação. E eu não percebia isso, não era uma coisa consciente. As coisas foram acontecendo. E aí, quando eu comecei a fazer esses cursos, eu comecei primeiro a perceber uma necessidade de materiais aqui no Brasil. Porque essa arte surgiu lá fora. Ela não surgiu aqui no Brasil. Ela tem... Lá na Inglaterra, a gente tem vários profissionais especializados nessa parte, conhecidos no mundo inteiro. E alguns profissionais trouxeram aqui para o Brasil. E aí, quando a gente começou a perceber que esse nicho estava aumentando, não tinha material. Você não conseguia comprar nada, tinha que trazer de fora, tudo caro. E a gente não tinha o comércio eletrônico como ele é hoje, que é, né, tudo mais fácil. Então, eu falei, olha... tá aí uma outra oportunidade. Então, eu fazia os bolos com as flores de açúcar, vendia a minha arte dentro da confeitaria, fazia bolo, brigadeiro, fazia chocolate, biscoito, fazia tudo. Passava madrugadas, inclusive, fazendo, porque eu trabalhava na universidade, dava aula de manhã à noite, e aí de madrugada fazia as coisas. Caramba. Isso inclusive é uma história comum para, acho que, praticamente todas as confeiteiras. Mas você, nesse momento, você não trabalhava mais exercendo a profissão de direito, você dava aula? Ainda exercia, mas muito pouco. Mais pouco. Porque a transição de carreira. Não, e assim, e o meu olhar, assim, o meu coração era para as aulas. Eu amava, assim, eu amo muito dar aula, assim, é uma coisa maravilhosa. E assim, só um parênteses, às vezes a pessoa acha, você trabalha também ou dá aula? Não, gente, quando você dá aula, você trabalha demais. O pessoal acha porque que a gente tá ali por hobby. Não, e assim, não é só aquele momento que você tá em sala de aula. Você tem que preparar a aula, você tem que corrigir prova, você tem que montar trabalho, você tem que montar conteúdo. Então, assim, pensar em aulas dinâmicas, em aulas didáticas, porque, né, o coordenador te cobra, a escola te cobra. Exatamente. Não, você tem que ser dinâmica e trazer... Então, assim, a nossa cabeça... Exatamente. Boa, né? Essa é um clássico. Eu acho que é importante frisar nessa parte que você começou a importar direto do Japão. Exatamente. Por quê? Porque eu tenho primos que moram lá. Aí eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu tenho um fornecedor que eu preciso, que a gente usa essas flores para elas ficarem em pé, ficarem em tudo, a gente usa um arame dentro. E aí esse arame, tem o melhor que a gente usa, é japonês, de origem japonesa. Tem várias marcas lá, e aí tinha uma específica, entrei em contato com os meus primos, eles acharam a fábrica para mim e eu comecei a importar direto. Então, meu primeiro produto do meu e-commerce foi esse arame. E aí depois, junto com isso, eu falei, o pessoal está começando a perguntar se não tem a ferramenta tal, e comecei então a vender essas outras ferramentas. Comecei a fabricar algumas delas, que a gente... Essas flores, quando você olha uma rosa, ela tem uma textura, né? Então, a gente usa frisadores de silicone para dar essa textura. E aí, eu comecei a fabricar esse tipo de produto também. Então, comecei... Aqui no Brasil. Isso. O arame não, sempre trouxe de lá, mas aí essa parte aqui. Muito bem. E aí, depois disso, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me perguntar, você não dá aula? Outra oportunidade caminho natural, né? Exato. E eu já tinha, né, muita experiência em dar aula. Eu falei, olha, dou. E no começo, engraçado, né? Às vezes a nossa mente, ela acaba limitando, né? As nossas crenças acabam limitando os nossos passos, né? Depois a gente vai ficando mais maduro, a gente vai vendo que era tudo bobagem. No começo, eu tinha muitos parceiros. Eu dava uma aulinha ou outra para colegas mais próximos, assim, daquilo que eu dominava dentro da confeitaria. Mas eu tinha muitos parceiros com outros profissionais. E aí eu não queria dar aula abertamente porque eu tinha medo de ser julgada pelos meus pares. E aí depois eu fui vendo que com o tempo isso era uma grande bobagem, porque eu, assim como todos, vocês, todos nós temos boletos a pagar. Uhum. Eu falei, não, acho que eu vou começar a enveredar. E aí a minha mola propulsora para realmente transformar o meu negócio de educação, porque eu me considero uma educadora dentro da área de confeitaria, foi a pandemia. E foi, assim, um momento que eu tive que falar, cara, se você não fizer isso, linda, você não vai sobreviver.
E aí comecei a gravar, comecei a fazer as coisas. No fim das contas, foi um ótimo período para a loja, porque todo mundo começou a comprar online. E minha loja é só online. Não, e minha loja é só online, então foi ótimo para a loja. Eu aproveitei e falei, não, cara, quer saber? Vou seguir adiante. E aí foi que eu realmente, eu acho que agora eu cheguei num ponto em que eu digo, cara, eu estou super satisfeita com o que eu faço. Que você tem 3 pilares, então, Tenho. hoje. Então, só reprisa. Você tem a parte das flores que você mesmo faz. Isso. Você vende os produtos e você ministra as aulas. Exatamente. Então, exatamente. de uma certa forma, você foi super visionária, porque você pegou todas as pontas necessárias. Isso. Que a pessoa que esteja ingressando hoje, ou já seja um profissional, ela vai conseguir autosservir contigo. Né? Exatamente. Então, assim, eu criei sem querer, não foi nenhuma coisa pensada. Exato, foi um ecossistema. Uma coisa vai ajudando a outra a se sustentar. E eu hoje, assim, a minha loja, ela foi a primeira realmente a ser especializada. Hoje a gente tem outras lojas, excelentes lojas que tem no mercado, mas uma loja especializada no meu nicho não tinha. Então, eu fico muito feliz de ter sido assim, a primeira loja a explorar esse nicho. E sabe o que é interessante ouvir sua história? Que a nossa é muito parecida. Nós surgimos na pandemia, como agência de marketing. Filhos da pandemia, né? Um monte de gente fechando, a gente abrindo. Por isso o Vitor sempre conta essa história, que é da volta por cima. E nós tínhamos também essa vontade de empreender, só que tinha um certo medo ali. Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão receber, né? Vão enxergar valor, né, numa agência nova? A gente começou a ter outros produtos, serviços dentro do portfólio. E à medida com que a gente ia crescendo, a gente ia entendendo os desafios e tendo a dúvida, será que vão nos ver da forma que a gente quer? Quando a gente, né, se especializou no podcast, que a gente deu várias cabeçadas aí por aí, aprendendo, vendo tudo que tinha de errado no mercado e trouxemos para fazer a diferença. E hoje nós também vamos lançar um curso, né, sobre podcast para iniciantes, para abreviar tudo que a gente passou, né? Então, em breve vocês verão o curso aí. Mas, além de abreviar, ensinar da forma correta, porque muita gente tenta fazer de uma forma autoral e, às vezes, quebra a cara, usa o único recurso que tem, sabe? Vai numa expectativa ou grava num lugar, depois edita no outro, assim, tenta fazer sozinho. E não tem o produto final que ele poderia ter, né? Se tivesse uma consultoria certinha, um aprendizado, né, Vitor? E a vantagem da nossa bagagem, né? Então, eu sou contador também, então fiz um mestrado em 2018, já pensando, minha carreira é muito parecida com a sua, porque lá atrás eu comecei a dar aula com 16 anos, aula de informática. Então, eu sempre gostei, na minha escola, sempre gostei da base aula, só que eu gostava de cálculo, né? A parte de leitura, já a humana já não era muito minha praia, cálculo, né? Sempre foi. Então, eu sempre ensinava meus alunos na sala de aula, depois eu fui dar aula de informática, e aí fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar com contabilidade e tudo mais. E depois de um tempo eu voltei e falei, cara, e agora? Eu preciso tô estagnado, não quero mais isso, mudar. Voltei a fazer o mestrado em finanças, em controladoria e finanças, com foco em empreendedorismo. Então eu já estava me preparando para fazer esse movimento. Foi quando na pandemia eu conheci o Leandro, e assim, então eu já fiz essa transição, dei aulas de contabilidade e finanças durante 5 anos. Também, depois de muito tempo, como você. E a gente montou a agência com foco, aos poucos, que era o marketing, né? Consultoria financeira e de marketing. Falei, putz, eu reúno, né, a venda, né? Como eu trago o cliente para a empresa e como eu mantenho ele na empresa, caramba, a gente vai crescer. E aí, no meio do tempo, veio o podcast. Enfim, a gente começou a só agregar serviços na agência, mas ao mesmo tempo com essa pergunta, será que eu estou no caminho certo? Será que isso é sempre uma dúvida que a gente uma dúvida, né? É que imagina, você sozinha fazendo todo esse processo, o quão desafiador foi para você, né? Foi. Você teve apoio da família, dos Sim, amigos? Sim, isso. Eu tenho uma família maravilhosa, assim, meu marido é maravilhoso, ele sempre me apoiou, sempre, cara, precisa de tal coisa, vamos lá, vamos fazer. Então isso foi muito importante mesmo, assim. Eu acho que quando você tem o apoio das pessoas que te cercam, você tem mais coragem para enfrentar, né? Porque vai ter dia que você vai voltar para casa triste, né? Poxa, hoje não foi um dia legal. Então isso é muito importante. Mas engraçado, vocês falaram uma coisa muito importante. Vocês estavam falando do curso de vocês. E essa experiência que vocês querem abreviar, essa questão da abreviação é muito importante, né? Porque com certeza vocês comeram muito sal durante esse processo, né? Também muita coisa boa deve ter acontecido. Então, quando a gente oferece pro nosso aluno essa abreviação com qualidade, aí, assim, a nossa tarefa já tá cumprida, né? E é importante a gente frisar, né? A gente tem muitos ouvintes, né, telespectadores que são jovens, né? Nossos ex-alunos, né, também
sempre assistem, e eles estão nessa fase de escolher a melhor carreira, escolher a melhor profissão, e às vezes eles estão na dúvida, eu faço aquilo que eu gosto ou aquilo que estão me sugerindo ou fazendo. Independente se você vai fazer aquilo que você gosta, estão sugerindo, o que você vai fazer vai te ajudar na sua vida, porque talvez se você não tivesse feito direito, e o know-how, as experiências, os casos, você não teria essa cabeça e essa vontade de empreender e atrelar as coisas, né? De você pegar uma coisa e pensar alto, porque você era uma confeiteira e amava aquilo que você estava fazendo. E você resolveu, hoje como é que eu escalono isso? Como é que eu penso isso numa coisa para abranger mais, negócio, né? E aí foi lá, se jogou, importar, eu trabalhei numa importadora, eu sei o quão difícil é você importar, né? Você ser despachante aduaneiro, você tem várias coisas ali, né? A questão do container para trazer a liberação, e aí perdeu a carga, não perdeu. Então, eu sei exatamente isso que é... Você me entende, a dor. É um mundo à parte, às vezes você coloca todas as suas moedinhas naquele container. Não, e você como contador, sabe que, assim, empreender no Brasil, vocês são empreendedores, é muito difícil. Você tem que ter estômago, né? Você tem que ter, porque tem dias que tá tudo ótimo, e de repente acontece alguma coisa, você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Então, assim, ser empreendedor, realmente, você falou da resiliência, parece papo de coach, mas, cara, isso é muito verdade. Importante. É muito verdade. Porque, assim, a gente vai tomar porrada todo dia. Todo dia você tem que acordar pensando, cara, como é que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou, né? Então, fazer e se diferenciar do mercado, porque todo dia alguém... Ou começou alguma coisa que você pensou e você atrasou, ou você fala, não, eu faria isso aqui diferente e melhor. Mas tudo tem que ter um propósito, né? Eu costumo falar para meus alunos assim, o que você tem de sonho? Porque às vezes você está fazendo alguma coisa que você não gosta, não é aquilo que você imagina, mas você sabe que ela tem... Você precisa fazer aquilo e tem um tempo curto para ser feito. Eu preciso fazer isso, não é o que eu gosto. Mas eu tenho que fazer porque isso vai me ajudar a fazer isso que eu... vai mirar lá na frente. Agora, quando você não tem essa visão de objetivo, de sonho, de planejamento, você começa a perder o sentido. Você nem sabe pra onde você tá indo, fazendo isso né? pra quê? Não quero. Aí você troca. Não quero. E aí você fica rodando em círculo e você não consegue ter um caminho, né, pra correr. Catarina, deixa eu fazer uma pergunta que as confeiteiras elas vão, com certeza, ficar de olho aí nessa resposta, né? Qual que é a estratégia, ou quais são as estratégias de marketing digital hoje mais assertivas para a confeitaria? Porque a gente ouve muitas tentando várias coisas, mas sem assertividade, né? Porque tentativa e erro. Sim, eu sou fascinada e eu descobri isso recentemente, né? Eu acho que uma vez que você entra nesse mundo de infoproduto, ou não só de infoproduto, mas também de você tentar vender o seu produto físico, não tem como você não pensar em rede social. Você tem que ter alguma coisa ali para vender seu peixe. E aí o mercado hoje, o brasileiro, né? Eu até brinco com as minhas alunas, meus alunos. Graças a Deus o brasileiro é festeiro. Então, assim, tem um mercado gigantesco de confeitaria para todas as classes sociais. Desde a classe AAA, que é uma coisa super de luxo, tal, a classe média, quem é mais humilde. Então, assim, hoje você realmente tem que fazer alguma coisa para se destacar. E na questão do marketing, infelizmente, eu não sei se é a mesma opinião que vocês dividem aí, mas infelizmente ou felizmente a gente tem que fazer isso todo dia. Então, todo dia você tem que quebrar a sua cabeça para pensar, foi o que você falou. Como é que eu posso fazer isso diferente? Como é que eu posso entregar para o meu cliente físico, para o meu aluno? Constância. Você tem que ter constância e qualidade também, porque a gente tem muita gente talentosa aqui. Pelo menos na minha área, assim, a gente tem muita gente boa mesmo, assim, boa mesmo. E que muitas vezes não é conhecida no mercado porque não chegou. E esse não chegar tem a ver com a constância e com, assim, a disciplina. E todo dia é chato fazer, mas tem que fazer. Qualidade do áudio, qualidade do som, qualidade do produto, qualidade da mensagem que você está passando, porque às vezes você pode ter um bom áudio, uma boa imagem, um bom produto, mas você não sabe passar. A oratória não é boa, você não consegue. Então, é difícil. E outra coisa também que eu acho muito importante e que as pessoas às vezes esquecem é o pós-venda também. Sim. Porque hoje nas redes sociais tem um lado bom e tem um lado ruim. Às vezes você vê uma imagem de uma pessoa, de um produto, de alguma coisa ali. E aí, quando você compra aquilo, parece que você não comprou nada, porque ninguém mais fala com você, aquela pessoa que era de um jeito nas redes sociais não é mais. Então, eu acho que a gente tem que também ter, e isso também serve muito para o confeiteiro. Tem que ter muito cuidado
de tratar o cliente assim muito bem no pós-venda. Então, entrar em contato, perguntar se estava tudo bem, se foi bom. Então, eu faço isso com os meus alunos, inclusive do curso, não só do presencial, mas do online. E aí, tá conseguindo assistir? A gente tem uma comunidade ali em que os alunos são próximos do professor. Então, eu acho que qualquer profissional hoje tem que ter um cuidado com antes, né, com pré-venda e depois com pós-venda. Que muitas vezes as pessoas não falam também, né? E o pós-venda é o que fideliza. Sim, sem dúvida. Tanto sem dúvida. Vai gerar o boca a boca positivo ou pode gerar um negativo, um reclame aqui. Porque às vezes as pessoas não entendem é que não é a quantidade de clientes. Porque às vezes você pode estar enchendo uma piscina furada. Então você traz o cliente cai e passa e vai embora. Sim, não, ele compra, olha aquele produto. Putz, achei que você tinha você tinha autoridade lá em cima e agora que eu comprei o produto, você está me entregando uma coisa, cara, que não condiz ali com aquela imagem. Então, eu acho que isso é uma coisa muito comum que aconteceu, né, durante, acho que mais no finalzinho da pandemia. E agora o mercado está, inclusive, se profissionalizando assim, nesse sentido. O que é bom, porque você vai separando o joio do trigo, né? Quem é profissional mesmo e quem está ali só para vender. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Nessa sua transição de carreira, né, por 2 vezes, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? De fazer tudo sozinha. Porque, e assim, isso não é... Às vezes as pessoas, nossa, você faz tudo sozinha, que mal. Não é um máximo, você tem que delegar para alguém. Eu não consigo. Esse é um defeito mesmo, não é que tipo... As pessoas falam muito, né? Mas eu não tenho essa habilidade, assim. Eu comecei a fazer... Bom, primeiro na pandemia eu comecei a fazer por falta de grana mesmo. Falei, vou fazer tudo celular... editar, e eu sempre gostei muito dessa parte, assim, e aí foi isso que eu descobri durante a pandemia e nessa questão de infoproduto. Eu adorei o marketing, achei um universo maravilhoso, interessantíssimo, então eu comecei a fazer tudo sozinha, filmar no celular, editar, postar, aí a gente compra aqueles cursos, né, vocês sabem, né, aqueles cursos, né, para vender curso online, aprendi uma série de coisas, foi muito importante, mas é uma sobrecarga muito grande, então assim, eu estou tentando me dar esse conselho, delegue, né, abra mão de determinadas coisas, do controle, mas eu confesso que é muito difícil, isso me cansa demais, mas mesmo assim eu amo o que eu faço. Adoro, fico até 2 da manhã se for o caso, mas assim, é cansativo. É que para crescer e ganhar escala tem que ter essa delegação, senão tem que ter alguém. Senão você vai ficar sempre dentro de uma zona máxima de crescimento dentro das suas possibilidades, né? Exatamente. E eu acho que o grande desafio é você achar parceiros que entendam o seu negócio. Essa foi uma outra dificuldade que eu tive, de entender o negócio e abraçar como se fosse o seu. Né? Então, às vezes, a pessoa, você contrata alguém ou faz parceria com alguém, mas a pessoa ela não está vendo o negócio de uma maneira profunda, ela está vendo o negócio apenas como mais uma fonte de renda. Então, isso também é um grande desafio para quem quer. Eu até quero, até desejo, mas é um desafio muito grande também para mim, essa questão de não só de delegar, mas achar pessoas que me ajudem nisso. Estejam em linha contigo. Exatamente. E hoje, como você equilibra a parte da criatividade com essa gestão? Porque a gente sabe, se você está muito ligado na parte criativa, de trazer novidades, a gestão, como está sozinha, vai ficar capenga. Fica um pouco capenga. Se você está só na gestão, né, no processo, você não tem para de criar. Não, e normalmente quem mexe com artes, né, péssimo na gestão, né? Mas o que eu fiz, né? Nos últimos meses eu acabei enxugando um pouco o meu negócio. Então eu diminuí um pouco, por exemplo, produtos da loja, focando só naquilo que interessa, né, para o universo dos meus alunos. Então isso facilitou bastante. Agora eu estou numa fase em que eu quero escalar os meus infoprodutos. Então, hoje, a minha busca é por profissionais, né, para ajudar. Eu já estou na 15ª turma desse mesmo produto. Então, graças a Deus, é um produto muito bem quisto pelos alunos, né? A gente tem muita recorrência de renovação. Então, isso é muito positivo. Mas, como você bem disse, né, para você escalar mais, você precisa de parceiros, né, ponta firme para crescer. Sozinho, você até consegue. Mas tem um limite, tem, né? Um limite físico. É um limite físico, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E você almeja ter algum outro passo além desses três pilares? Eu gostaria de ter uma escola. Eu gostaria de ter uma escola. Vai ser legal. Não adianta, não sai da área da educação, né? Não sai. Mas essa escola seria qual nicho? Voltado para confeitaria. De confeitaria. Mesmo que, assim, gostaria de ter online e também presencial. Eu dou curso presencial, até tem um colega meu que dá curso também lá comigo, algumas parcerias que a gente dá, e que é muito interessante, porque aqui no Brasil, apesar de a gente ter um mercado muito grande, a gente não tem escolas específicas para confeitaria artística, porque a confeitaria artística é um nicho assim, gigantesco aqui no Brasil.
Então, dá para ter um bom negócio, dá para ganhar dinheiro, mas falta educação técnica mesmo. Assim. E é caro, né? Confeitaria para o... Sim. Até onde eu estudei, que eu dei uma olhada, aqui no Brasil a gente não tem... vários módulos, várias técnicas. Exato. A gente não tem escolas específicas em confeitaria como a gente tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Então, só que essa não é para todos. Caríssima, né? Uma excelente escola, renomada no mundo inteiro, mas não é para todos. Então, a gente tem muitos cursos online, tem muitos profissionais bons que dão aula, mas presencialmente são poucos os locais. Então, assim, seria lindo se E assim, o curso online, ele te ajuda, ele é ótimo, mas pro que você tá fazendo, às vezes a pessoa precisa estar presente. Colocar a mão. A mão, nem que se for uma aula. Exatamente. Então, é isso que eu ia perguntar. Dá para você ser um grande confeiteiro fazendo tudo online de aulas? Assim, dá. Se você tem um bom tutor que manual, te entrega tudo, né? Acredito que o grau de dificuldade é muito maior, né? Não é. Eu acho que assim, como tudo, se você passa a informação de uma maneira clara, como se a pessoa estivesse ali com você, ela consegue fazer. Claro que ela tem que ter disciplina, não depende só do conteúdo. Mas se você esmiuça todo o processo e entrega para ele vai fazer. Vai fazer e vai conseguir ter resultado. Tem alunos, no meu caso, assim, que nunca tinham feito nada e hoje são, assim... profissionais de extrema habilidade, assim. Então, mas por quê também? Porque eles também tiveram disciplina de seguir todo o processo ensinado ali no curso. Então, assim, eu acho que é a junção das duas coisas. Dá sim, mas eu, como uma boa professora, também gosto do presencial. A gente pegar, né? Eu sou do presencial também. Né, comprar online, eu também gosto de pegar, às vezes. O online é super importante porque... É prático, exemplo, né? Quem não está em São Paulo consegue ter seu curso em qualquer lugar do mundo. Mas o presencial... Por isso que é legal, né? O workshop. Você pode até fazer o online, mas uma aula, que eu te falei, né? É muito legal essa... E no seu curso você ensina também gestão, por exemplo? Porque a gente conhece algumas confeiteiras que a grande maioria tem dificuldade nessa administração. Tá? E de precificar, né? Como que eu precifico? Como que eu escalono? Como que eu vendo? Falo. Você fala dessa parte? Falo, porque essa é uma dor muito grande dos confeiteiros. Até eu mesma tinha. E no meu caso, o meu curso principal, ele trata só das flores. Então, a pessoa vai vai fazer várias flores, dezenas de flores, já tem mais de 50 modelos lá. E muitas vezes é uma peça artística. O que a gente faz é arte, não é só confeitaria, entre aspas. Então, assim, não é apenas um produto que você está comprando de uma prateleira. Aquilo você vai casar, você vai fazer uma festa, você tem uma comemoração aqui da empresa, né, de vocês, você vai encomendar comigo. Eu quero um bolo assim, com a flor tal, a flor Y, de tantos andares. Então, eu vou confeccionar aquela peça personalizada para você, como se você fosse num alfaiate, fazer um terno, numa costureira, fazer isso sob medida. Então, a gente tem essa dificuldade, porque da mesma forma que as pessoas falam, você só dá aula e não trabalha, as pessoas também falam para você, mas isso é só um bolinho. E isso não é só um ódio para vocês, dá ódio, sangue nos olhos. Mas demora horas e horas para fazer um negócio ali. Cara, às vezes meses, porque às vezes a pessoa tem um bolo para entregar com, sei lá, 300, 400 flores, 800 flores. A paciência tem que reinar, e esse é um trabalho que começa meses antes, não é semanas você faz antes. Uma, né? Exatamente, é uma, cada pecinha, e às vezes são pecinhas super minúsculas. Então, assim, é um trabalho artístico muito grande. E, infelizmente, as pessoas não encaram o trabalho de confeitaria assim, como se fosse uma profissão séria, renomada. As pessoas encaram como só um bolinho. Ué, não pode custar tudo isso. Como é que um bolo... Tem bolos que custam 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Até o Carlos Bakery para tirar isso do eixo, né? Porque foi através dele que popularizou. Pelo menos aqui no Brasil muito, né? A gente teve edições, inclusive, aqui no Brasil, né? Então, acho que ele deu essa popularizada e abriu a mente das pessoas para entender, não, é a arte, né? Não é qualquer coisa que está sendo feita. E eu acho que criou-se um movimento depois, né? Vários cursos e concursos de confeitaria. Exatamente. E ele, eu vou até pegar o exemplo dele, porque o Carlos Bakery, ele tem... Se você olhar tecnicamente, existem profissionais muito melhores do que ele na confeitaria artística, inclusive aqui no Brasil. O brasileiro acha que o gringo é melhor. Nós somos muito melhores, e eu falo de boca cheia mesmo, do que a galera que trabalha fora, porque a gente tem um mercado muito aquecido e muito técnico. Mas no caso dele... eu acho interessante como ele usou o marketing em favor do negócio dele. Isso é muito importante. Isso em todas as profissões, né? Isso é super importante. A gente não pode deixar de lado. E no curso você perguntou, desculpa, você falou da precificação, a gente fala de precificação porque é um produto artístico. Como é que você vai... Um quadro de fulano. Coisa que você Exato, criou. E é uma coisa subjetiva, né? Então...
Como é que você vai vender? Aí entra o marketing. Então, você precisa entregar para a pessoa muito mais valor do que preço. E é uma experiência. Exatamente. Então, isso eu falo com eles. Eu precifico, a gente tem aula de Instagram, de Canva. Então, muitas vezes as pessoas nunca mexeram nesses, né, nos aplicativos. Então, essa é uma questão que eu falo bastante com eles, porque é um divisor de águas na vida da pessoa. Não dá para deixar o marketing de lado. Não dá. E ainda falando do Carlos Baker, ele inovou de novo, que numa das aulas que eu dei sobre inovação, ele criou aquelas máquinas para aeroportos, já viu? Com as fatias de bolo prontas. Olha só, tipo, de salgadinho. De fatias de bolo, vários tipos ali. Até a Kátia Fonseca, numa das viagens, ela acabou gravando. E já a fatia ali pronta, na temperatura certa. Gênio. Acho que é um perigo. Mas está ali na temperatura certa, a pessoa já abre lá e come a fatia do bolo que ela quer, de várias Logo mais cores. brasileiro vai fazer igual, você vai ver. E eu achei sensacional, porque quando você não imaginava mais que ele poderia inovar, Sim. ele trouxe um conceito, né, de você ter lá, né, o doce rápido, que a gente acho que não vi nenhuma outra máquina que faça isso. Eu nunca vi também. Então, mas interessante. É interessante e já né? sai, lá cai como se fosse uma Coca-Cola e tá ali pronto. Ali, essa ideia deve ter buscado lá do Japão, né? O Japão que tem essas, deve ser essas China, Japão. Que entregam tudo. E eu acho sensacional você sair à frente de um mercado que aparentemente já não tem mais para onde expandir, ele conseguir fazer uma coisa que tem escala, né? Por isso que, de novo, eu voltei na questão da escala, que eu acho que chega uma hora que você fala, tá, cresci até aqui, eu me contento, eu abro mais lojas, mas acho que abrir loja para ele não tem mais sentido, não precisa de nenhum funcionário, que ele se autosserve autosserviço, né? Então, assim, dá para você inovar sempre em qualquer área, né? Só que você tem, como eu falava para os alunos, repertório. Ele só teve essa sacada porque ele foi olhar em outros mercados, outras coisas diferentes, não só fechado no seu nicho. Então, eu sempre bato nessa tecla. Olha, tem repertório. Por mais louco que pareça, aqui quando a gente faz reunião de briefing na agência, eu falo, peguei referência daqui e dali, a pessoa fala, nossa, você é doido. Não, mas tem que ter. Vai fazer sentido. São inspirações de outros lugares. É muito importante isso que o Leandro está falando, porque o processo de inovação, né, de criação de alguma coisa, é quando você traz um problema, né, geralmente uma necessidade que tem, e você traz isso para o seu universo e você busca referências, né, como o Leandro fala de referências. Às vezes você também está em momentos de lazer, né? A gente vai assistir o musical lá, o Legalmente Loira, lá no Shopping Vila Olímpia, e do nada eu comecei a ver aquela mudança de cenário para lá para cá. Falei, se a gente colocar isso lá na agência, fazer isso para cá e muda para cá e coloca um trilho aqui. Nunca para de E trabalhar. assim, a gente não foi com esse objetivo. A gente foi para um objetivo, né, lazer. A gente ia ganhando de um cliente, o cliente tava lá e tal. E a gente tava assim, né? A cliente é nossa amiga também. Então, assim, Outra muito doida legal. Das referências. Eu falo que eu sou doida da referência. Eu tenho referência para tudo. E a gente não tava, né? A gente tem um problema, é isso que eu falo, que a gente às vezes precisa sair da nossa bolha. Exatamente. O problema é que se a gente fica ali focado naquela coisa, né? Às vezes... Quantas vezes eu tinha uma diferença bancária lá na conciliação bancária, ia tomar um café, olhando em tal lugar, vinha a ideia, né? A ideia, vinha a coisa, o né? duro é que a gente tem que anotar. Eu não sei vocês. Hoje em dia eu tenho que anotar, porque 10 segundos depois... Eu acordo de madrugada. Acabou, né? A memória foi embora junto com o Covid. Eu acordo de madrugada, tenho um bloco de notas aqui e começo a anotar no celular, 3, 4 horas da manhã, porque não nada vem inspiração, né? Mas isso é muito importante. Por exemplo, no nosso caso, eu insisto para eles buscarem, por exemplo, no cinema, nas artes, na moda, porque às vezes uma textura, você fala, isso aqui vai ficar legal num bolo, uma combinação, um arranjo que você está vendo num casamento, ou sei lá, você está esperando na clínica de saúde lá, então você acaba se inspirando. E isso é muito. E o empreendedor, achei engraçado que você falou, porque assim, a gente não para de trabalhar. Sim. É o tempo todo horas. Pensando em soluções, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, então a gente não sossega mesmo. E para fazer o melhor para o cliente, né? Como a gente sempre fala, você não sai de casa de manhã para falar, vai ter engraçado. Vou ferrar com a vida do meu cliente. Não, você tenta procurar soluções para poder melhorar o processo dele, a vida, a venda, enfim, né? A gente teve uma pessoa da equipe que tá voltando de férias, eu falei, qual a sensação de voltar de férias? Que eu esqueci. Eu já não sei mais o que é. Já não sei mais como é voltar de férias. Isso, você já foi um CLT, né? Imagina, sim. Uma saudadinha. Foi a vida toda. Só essa parte. Só essa parte da férias. Saudade. E eu era professora ainda. Né? Era janeiro e julho ainda. Era uma delícia, gente. Era muito bom. A última vez que eu tirei férias não foi férias. Você nem lembra, você tinha 12 anos. Não, e foi recente, porque o ano passado, 2 dias, parque aquático, trabalhando... Não, férias mesmo. Trabalhando de verdade na fila. Eu falei, isso aqui não é vida. A gente não... Isso aqui não é vida. Então, dá uma surtada. Acho que 2018, 2019, minhas últimas férias.
Foi antes da pandemia. Foi quando era a minha CLT. acho que foi 2019, que foi quando eu saí também da CLT. É que a pandemia também ela impulsionou todo mundo a pensar fora da caixa. Sim, isso foi bom. Rápido e entregar coisas mirabolantes, né? Todo mundo tá nessa busca. Se você olhar no Instagram, todo mundo tá buscando alguma coisa diferente. Sim. Nem sempre é confiável, então eu sempre vou falar isso, ou me xingar, não tô nem aí. Mas busquem informações confiáveis, profissionais que realmente entendam. Não aqueles que só falam, eu sou especialista, mas é mesmo. Vai entender o currículo, vai saber se aquela às vezes a pessoa só sabe se expressar bem, mas ela não sabe a prática, né? Quantos cases de sucesso aquela pessoa tem na carreira dela? Que nem... Outra coisa, eu não gosto de coach, o povo também vai me xingar. Tamo juntos. Porque, pra mim, eu não acredito em técnica de replicação. Acho que todo mundo tem uma necessidade específica, não dá pra ser generalista. E eu acredito muito nesse 1 a 1, sabe? Você tem um sonho, você tem uma necessidade, eu vou fazer alguma coisa pra você. O que eu gosto neles a escala é menor, mas é efetivo. O que eu gosto deles assim, é a parte só da autoconfiança, que você acaba desenvolvendo na pessoa que tá ali uma autoconfiança tão grande. Eu acho que é só isso também. Não, acho que se funciona. Não, mas acho que se funciona. Motivação. Você tá na... Uma pessoa, uma vez eu tive essa discussão no bom sentido com uma amiga minha, falando, cara, eu acho um absurdo, cara, essa exploração da dor alheia, né? Porque, na verdade, eu acho que quando as multidões procuram, né, esse tipo de coaching, né, o coaching, sei lá, de plateia, de show, não sei, eu acho que são pessoas que realmente estão carregando uma dor muito grande. Sim. E elas estão buscando, estão agarrando, estão agarrando em alguma coisa. Né? Exato. E talvez, acho que algumas pessoas até têm essa transformação, mas eu tenho um olhar muito cético e eu acho que esse serviço, muitas vezes, ele acaba sendo feito muito mais em favor de quem está vendendo do que quem está comprando. Eu não acredito ter feito uma nada. Talvez assim, né? Só para reformular nosso posicionamento, assim, a gente já passou por tantas coisas, né? A gente tem tantas experiências que hoje pra gente talvez um coaching não faz sentido, mas para quem tá começando, alguém tá começando... Eu tô falando minha experiência, eu não gosto. De repente, se familiariza ali e vai, né? E essa coisa individual eu acho interessante, porque o coaching individual é que o sinônimo, a palavra ficou pejorativa, né? Sim. Eu tenho uma amigona minha que eu conheço desde a infância que ela é coaching, só que ela não é dessas, ela é individual. E ela é uma pessoa maravilhosa, porque ela tem uma experiência, ela trabalhou em grandes bancos. Ela vai a fundo na sua necessidade. Exato. Ela entende o seu projeto e faz uma coisa personalizada, isso, né? Exatamente. Como então, você vai fazer... para um monte de gente Exatamente. igual. Eu acho que é muito complicado, assim. E às vezes as pessoas até se cobram. Poxa, eu não consegui. Nossa, não... Eu acho que até em determinadas situações gera um efeito contrário na cabeça da pessoa. Mas, gente, quem gosta... Sim, tudo bem. Super apoio, vai lá. Se transformou, tá? Sim, tá certo. O que importa é o produto final, Exato. se deu certo. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Catarina, prazer em recebê-la aqui no nosso estúdio. Aí antes, me fala o seu Instagram da sua loja. É @CatarinaBittar, é meu perfil de professora específico, e é Loja Cake Design. Perfeito. Loja Cake Design. A gente falou tanto de empresas, né, de profissões, então eu já tinha comentado com vocês que eu sou contador, mas quando a gente abre uma empresa, a gente precisa de parceiros, né? Então, por isso que a gente tem a Cell, que é uma empresa que acredita no nosso trabalho. Então, é uma empresa que está há mais de 30 anos, mais de 40 anos, na verdade, no mercado. Desde a parte de abertura e encerramento de empresas, a parte de folha de pagamento, planejamento tributário, enfim, consultoria, eles estão sempre ali para te apoiar. Tanto que a nossa empresa aqui, né, a Turnit Brasil, quem faz a contabilidade são eles. Eu falo que quando você abre uma empresa, não tem como você também exercer aquilo, né? Hoje o nosso know-how é o estúdio ou é a consultoria, então eu não consigo fazer a contabilidade, vou ficar preso no operacional e a gente não pensa na estratégia. Então a gente precisa ter parceiros, como você falou, que comprem a nossa ideia, que acreditam no nosso ideal, né? No que a gente está se propondo a fazer, e a Cell é um deles, então a gente recomenda. O telefone da Cell está aqui no 11 97329 4722. Eles estão, como falei para vocês, aqui na Zona Norte, mas como a contabilidade é online, digital, de qualquer lugar do Brasil, vocês podem entrar em contato com eles e tirar sua dúvida, tanto também a parte de imposto de renda, né, da sua empresa, pessoa física, eles também têm a malha fina, né, agora que o pessoal está, infelizmente, caindo, então se tiver qualquer problema, eles são o cara ali, os especialistas para falar, e tem o conteúdo no Instagram deles também, que é muito bom, que é o @acelcontabilidade. Isso aí. Catarina, dá uma mensagem final aí para quem é confeiteira, está naquele estágio inicial que você já esteve um dia e está buscando uma fonte aí realmente de projeção, que entende que tem, né, aquele talento, mas não sabe o que fazer.
Acho que a primeira coisa que qualquer empreendedora dentro da confeitaria tem que pensar é em cursos, não só da confeitaria, mas também de gestão, como eles falaram, de contabilidade também, e persistir. Eu acho que a persistência, ela é realmente a chave, é o divisor de águas de um negócio de sucesso, porque dificuldade vocês vão ter. Eu passei muitas madrugadas fazendo o que eu fazia, chorando, sozinha, sofrendo, mas depois de muitos anos eu não me arrependo de nada daquilo que eu passei, porque realmente foi um processo de aprendizado. Então, insistam, estudem e se preparem, porque vale a pena sim, se você tem um propósito de vida para conseguir aí. Maravilha. E acessem o Instagram da Catarina, que vocês vão ver as coisas que ela faz. Fala de novo, a gente Catarina, já colocou acessar aqui, algumas imagens aqui, mas... Catarina Bittar. Mas vocês vão ver coisas lindas, não parece que é de açúcar. Que bom. Parabéns. Esse é o objetivo, obrigada. Parabéns. Obrigada. E que continue aí nessa jornada, empreendendo, trazendo muitas novidades para esse mercado que só tem a crescer, né? Obrigada. Brasileiro ama um doce, Exato, então não tem por onde você não ter sucesso, né? Exato. Se você criar um diferencial, Sim, fizer um trabalho consegue. legal, um pós-venda bem feito, é sucesso, né? Sucesso garantido. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Sei que a Obrigada sua pelo agenda é convite. super corrida. Mas vai dar tudo certo. Mas receber essa história de vida, de superação, de oportunidade, de empreendedorismo, assim, pra gente é de extrema alegria. Obrigada. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigada, viu? Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Falou, pessoal. Tchau, tchau.